Prepare-se, porque o que temos para revelar hoje vai estremecer os alicerces de uma das famílias mais icônicas do Brasil. Um drama digno de novela está acontecendo nos bastidores da família Camargo, e os detalhes são simplesmente inacreditáveis. Vanessa e Camila Camargo tomaram uma atitude que ninguém esperava e colocaram o próprio pai, Zezé de Camargo, contra a parede. O motivo? Uma única pessoa, Graciele Lacerda. O clima ficou insustentável. As palavras ditas não podem mais ser retiradas. E agora, o desfecho dessa história pode mudar tudo o que conhecíamos sobre essa família. Mas, afinal, o que realmente aconteceu? O que fez as filhas de Zezé tomarem uma atitude tão extrema? A tensão estava no ar, as máscaras caíram e a verdade veio à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. Você está prestes a saber tudo. O jantar, que deveria ser um momento de harmonia na casa dos Camargo, se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Vanessa e Camila, que há tempos tentavam evitar um confronto direto, não puderam mais conter o que sentiam. Os olhares eram carregados de frustração e, dessa vez, as palavras não poderiam ser contidas. O nome de Graciele Lacerda ecoava pelo ambiente, e cada frase dita parecia ser um golpe na estrutura da família. Zezé, pego de surpresa, mal podia acreditar no que estava ouvindo. Suas próprias filhas, aquelas que sempre estiveram ao seu lado, agora exigiam que ele fizesse uma escolha impossível. Vanessa, sempre mais ponderada, tomou a dianteira e, com um olhar firme, decidiu romper o silêncio. Pai, precisamos falar sobre isso. Não dá mais para ignorar. O ambiente, já tenso, ficou ainda mais carregado. Camila, que tentava se manter em silêncio até então, não conseguiu mais se segurar e soltou com um tom de desespero. Você não percebe? Ela está te afastando da gente. O silêncio de Zezé era ensurdecedor. Pela primeira vez, ele não sabia o que responder. Tudo o que ele queria era evitar conflitos, mas agora parecia não ter mais saída. A tensão que rondava essa conversa vinha de longe, mas sempre foi empurrada para debaixo do tapete. Só que dessa vez não tinha mais volta. Vanessa, sem rodeios, foi ainda mais longe. Essa relação está te consumindo, pai. Você acha que ela está do seu lado, mas não percebe que está perdendo todo o resto? Camila assentiu, cruzando os braços enquanto olhava fixamente para o pai. Ela não se importa com você da forma que deveria. Nós estamos vendo isso e o Brasil inteiro também. Swingou sem hesitação. Aquelas palavras atingiram Zezé como um soco no estômago. Ele sempre soube que a aceitação de Graciele não foi fácil, mas nunca imaginou que suas filhas chegariam ao ponto de pedir o fim do relacionamento. Vocês não sabem o que estão dizendo, murmurou ele em um tom mais baixo, quase tentando convencer a si mesmo. Mas Vanessa não recuou. Será mesmo, pai? Será que você está tão envolvido a ponto de não enxergar o que está acontecendo debaixo do seu nariz? Swing, disse ela com um olhar penetrante. Camila, já sem paciência, acrescentou. Ela se mete na nossa vida como se tivesse esse direito. Você não vê que isso não é normal? O clima pesava como chumbo. O ar parecia mais denso. Zezé respirou fundo, mas a angústia estava estampada em seu rosto. Ele não tinha respostas. E pior, talvez soubesse que as filhas estavam certas. Aquela conversa ecoou pela casa como um trovão. Zezé, visivelmente abalado, se retirou para seu quarto, deixando Vanessa e Camila na sala, ainda indignadas. Ele não vai aceitar agora, disse Camila, massageando as têmporas. Mas a gente não pode desistir, Vanessa. Isso não pode continuar assim. A irmã mais velha, respirando fundo, olhou para o teto, tentando organizar os próprios pensamentos. Eu sei, mas ele precisa enxergar por si só. Se forçar demais, ele só vai se fechar ainda mais. Mas, no fundo, as duas sabiam. A semente da dúvida havia sido plantada. Zezé pode não admitir,
Mas as palavras de suas filhas estavam ressoando em sua mente. E naquela noite, sozinho em seu quarto, ele encarou o teto, revirou na cama, tentou se convencer do contrário. Mas quanto mais tentava, mais as palavras de Vanessa e Camila faziam sentido. E uma inquietação começou a crescer dentro dele. Será que ele estava realmente vendo a situação com clareza? Ou estaria tão cego pelo sentimento que não conseguia enxergar a realidade? Do lado de fora, a casa estava silenciosa. Mas dentro da mente de Zezé, um turbilhão estava apenas começando. Naquele momento, uma decisão precisava ser tomada. Zezé sabia que não podia mais ignorar os sinais que estavam à sua volta. No dia seguinte, ao amanhecer, ele se preparou para uma conversa definitiva com Graciele. Ligou para ela, pediu que fossem se encontrar. Dessa vez não haveria joguinhos, não haveria meias palavras. Ele precisava da verdade. Quando se viram, Graciele percebeu que algo estava diferente. Zezé não estava com o mesmo brilho nos olhos de sempre. Havia uma seriedade em seu semblante que ela nunca tinha visto antes. "Precisamos conversar", disse ele sem rodeios. Ela tentou sorrir, mas sua expressão demonstrava nervosismo. "Claro, amor, o que houve?" Ele respirou fundo. "Sobre nós, sobre tudo isso. Eu preciso saber se tudo que eu vivi com você foi real ou apenas uma ilusão." As palavras dele foram um choque. Graciele ficou pálida. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria tão rápido. O silêncio dominou o ambiente por alguns instantes, mas Zezé não recuou. "Minhas filhas estão certas?" "Logramos ele?" perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Graciele engoliu seco. "Zezé, você sabe que eu te amo!" Mas ele interrompeu. "Não me diz o que eu quero ouvir, me diz a verdade." Nesse momento, algo na postura dela mudou. O jogo estava perdido. Ela percebeu que não havia mais controle sobre ele. Com um último olhar tenso, Zezé finalmente entendeu tudo. Não precisava mais de respostas. Ele já sabia. "Acabou, Graci", disse ele se levantando. Ela tentou protestar, mas as palavras não saíram. A decisão estava tomada. De volta para casa, Zezé reuniu suas filhas. "Vocês tinham razão, e eu demorei demais para enxergar." Vanessa e Camila se entreolharam, aliviadas. O peso finalmente saía dos ombros delas. A família Camargo, depois de tanto tempo, podia começar a se reconstruir. E o capítulo de Graciele, esse, estava oficialmente encerrado.